está em manchetes dos jornais com um depoimento extremamente comovente dos pais do pequeno Rafael, aquele bebê de 5 meses de idade, primeiro dia na creche, e morre por engasgamento, e a creche, o advogado da creche ainda empurra a culpa nos pais, diz que os pais são culpados. Os pais não avisaram que o bebê sofria de refluxo, coisa que o pediatra está dizendo que o bebê nunca sofreu. Eles gravaram um vídeo e daqui a pouquinho a gente coloca no ar aí para vocês. Vamos colocar agora? Porque é impressionante, né, Lordelo? Você estava aqui com a gente nesse caso e nós falamos da crueldade, do desrespeito à dor, ao luto desses pais e da família inteira, de já vir um advogado de defesa, o bebê nem tinha sido sepultado ainda, dizer que a culpa era da família, era dos pais. Uma coisa Sônia, extremamente normalmente antiética. as pessoas trazem uma palavra que eu detesto, que é fatalidade. De novo, nesse caso da lipo tem outra vez. Da lipo é fatalidade. Agora, também. nesse caso do colégio, eles resolveram não usar a palavra fatalidade. Resolveram colocar a culpa nesses dois pais que deram esse depoimento, que nós achamos um verdadeiro absurdo. Eles trocaram fatalidade por responsabilidade, mas dos pais, não da escola. Nunca. É da creche, é da escola. É impressionante esse tipo de coisa. A senhora também acompanha esse caso, né? Acompanhei, e isso é muito mais normal do que se imagina. É mesmo. Não sei se... Acho que vocês se lembram daquele caso onde a criança também esteve na creche e morreu sufocada. Sim. Também. Saíram todos também com um processo suspenso, foram denunciados, porque foi eu que denunciei. Então, com o processo suspenso, mas foram punidos. Foram punidos. Sim, é o que a gente com espera certeza que aconteça nesse caso. Aí sim a gente vai ter a sensação de que foi feita a justiça, já que não dá para trazer o Rafaelzinho de volta. Vamos agora a esse depoimento contundente dos pais do pequeno Rafael, a quem a creche quer imputar a culpa pela morte do próprio filho. Vamos lá. Oi, nós somos os pais do Rafael. Viemos aqui primeiramente para agradecer toda a força, todas as orações, toda a atenção que nos tem dado nesse momento difícil. E decidimos dar uma pausa no nosso luto para esclarecer alguns pontos, algumas coisas do nosso lado da história, deixar claro que o Rafael não tinha doença nenhuma, não tinha problema de saúde nenhum. Ele não tinha refluxo, ele não tinha nada. Passou 5 vezes no médico em 5 meses de vida. Uma consulta por mês só para ver se estava tudo bem com ele. A única coisa que o médico dizia é que o bebê está ótimo, mãezinha, pode voltar para casa. Nunca tomou remédio, nunca teve nada. E aí eu resolvi levar ele para essa escolinha e quando foi tudo resolvido, no dia que aconteceu tudo, eu acordei, fui, peguei meu nenê, arrumei ele bonitinho, peguei o metrô e fui pra escolinha. Chegando na escolinha, eu me despedi, tudo, falei com as mocinhas e fui embora. Só que eu sou meio desesperada, eu fico ligando pros lugares, sempre independente do que acontecer, pra saber como estão as coisas, tudo. Então, quando foi mais ou menos, que eu deixei ele lá, era 15 para as 11. Mais ou menos. Também agora eu não sei direito certo o horário. Mas quando era umas 11h30, eu liguei e uma moça me atendeu e falou pra mim, olha mãe, ele mamou e tá bem. Aí eu fiquei bem, falei, tá bom. E fui pra minha reunião. Depois dessa reunião, lá por umas 2 horas, eu liguei de novo. Nisso que eu liguei de novo, a moça já vira pra mim e fala, ai mãe, me liga daqui 10 minutos. Eu falei, mas por quê? Não, liga daqui 10 minutos. Aí eu fiquei, nossa, um aperto e tal. E aí eu liguei de novo, depois de 10 minutos. Aí a moça vira e fala pra mim, mãe, seu nenê precisou ir pro pronto-socorro. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Eu não sei te dizer, não tenho informação nenhuma, eu não posso te falar nada, não sei te informar. Mas vai pro PS, é o PS tal, me deu o endereço. E eu falei, mas como assim você me fala só isso? Eu preciso saber, e meu nenê? E eu já saindo correndo pra ir até lá. E aí ela não sabia me informar nada, e eu falei, então depois eu ligo de novo. Aí eu desliguei, já liguei pro meu marido e falei pra ele ir correndo pro hospital. Liguei pro meu irmão também pra ir correndo pro hospital, porque eles estavam mais perto.
E eu, nisso, liguei de novo pra escolinha, porque eu queria saber. Eu não conseguia chegar logo no hospital. E ninguém tava me falando nada. E aí eu peguei, liguei de novo. Me fala, o que tá acontecendo? Como assim vocês não me informam? Ai, mãe, vamos pro PS, a gente te explica o que tá acontecendo e tal. Aí eu desliguei de novo e fui correndo, ninguém me falava nada mesmo. Saí, corri, fui pro hospital. Aí eu cheguei lá no hospital. Aí eu cheguei no hospital, sem ninguém lá da escolinha. E só o corpinho do meu nenê. Meu nenê lindo. Olha, só para esclarecer, a gente está fazendo isso para defender uma criança de 5 meses que só tinha uma palavra, e que quando estava sendo velada, estava sendo agredida violentamente, sem a gente ter acusado ninguém, sem a gente ter apontado o dedo na cara de ninguém. A única coisa que a gente quer é a verdade do que aconteceu com nossa criancinha. E até agora, a escolinha não falou nada. A gente não sabe de nada do que realmente aconteceu na escolinha. De um nenê lindo, saudável, sem problema nenhum. A única coisa que a gente sabe de certo é que a gente deixou nosso filho vivo, sorridente e feliz na escolinha. E tiramos ele. E vamos tirar ele no ML, morto, com a única nota que raspou com leite. Obrigado, gente. E não tem mais o que falar. Obrigado. Falar o quê, né, gente? Que é isso que esse pai estava dizendo. Deixou um filho lindo, saudável, sorridente na escolinha e depois foi buscar o corpinho dele no Instituto Médico Legal com a única explicação que essa criança tinha engasgado com leite. E depois vem a afirmação do advogado de defesa da escola dizendo que a culpa é da família, a culpa é dos pais que não avisou a escola que o menino sofria de refluxo, quando nenhum relato médico, nesses cinco passagens que ele teve pelo pediatra em 5 meses de vida, uma visita a cada mês para o controle da saúde de bebês, que é assim mesmo que se faz, havia qualquer sintoma de refluxo, qualquer anotação, qualquer observação nesse sentido. Quer dizer, é muito cruel. E ela chega no hospital sem ter tido as explicações do que estaria acontecendo com o filho dela. Ela chega no hospital, já vê o bebê morto, não tinha ninguém da escolinha para dar sequer um apoio moral, psicológico, uma explicação decente, humana, digna, se é que dá para ser isso, para essa mãe. Ninguém. Ela estava sozinha diante do corpinho do filho morto. Esse filho que eles deixaram saudável e sorridente nessa escolinha. Que humanidade é essa? Que respeito à vida, tanto do bebê quanto à dor da família, esse luto todo. Esse tipo de coisa a gente não pode aceitar. Eu não sei o que vai vir aí, o que a perícia vai dizer, o que as investigações vão apontar. O que a gente pode falar de dados concretos e que a gente já tinha relatado aqui ontem, que é uma crueldade, é uma total falta de respeito, é uma total falta de dignidade, é uma total falta de senso, gente. Que é isso? Como é que você fala para uma mãe, liga daqui 10 minutos, não, olha mãe, vamos para o PS que a gente te explica. Como é que se brinca dessa maneira com o amor de mãe, com a angústia de uma mãe, depois com o desespero de uma mãe e agora com o luto dela? Isso é de uma indignidade total, isso a gente não precisa esperar a perícia, não precisa esperar nada, porque esse tipo de atitude é uma atitude simplesmente nojenta. Isso não se faz com o ser humano, isso não se faz com as pessoas que confiam no estabelecimento, que pagam o estabelecimento, que deixa o filho lá achando que vai ser bem tratado, leva saudável, acha que vai ser devolvido da mesma maneira. E o bebê aparece morto. E no meio disso tudo, cadê o tratamento humano? Cadê o respeito? Cadê a solidariedade nesse momento de dor, pelo menos? Sozinha, num hospital, vendo o corpinho do filho de 5 meses lá, sem ninguém sequer do lado para tentar explicar o que agora a gente está vendo, que é meio inexplicável na maneira que eles querem colocar, que deve ter coisa a mais por trás dessa história e ninguém quer assumir. Eu tenho vergonha desse Brasil que é o meu país que eu amo. Quando a gente olha para esse lado, a gente não gosta não, a gente tem vergonha mesmo, e muita revolta, muita indignação. Não dá para aceitar esse tipo de coisa não. Doutora Passarelli. Olha, aí vem
fato que é constatado todos os dias, né? A mãe falou tudo. Ela falou, eu entreguei para as mocinhas. Exatamente. Quem são essas mocinhas? Qual a preparo formação tem? dessas mocinhas, né? Exatamente. Então, se arruma mão de obra barata, que às vezes nem estagiárias são de qualquer coisa que no nosso tempo tinha puericultura, né? Exatamente, Aquela coisa, né? hoje não tem mais nada. Não tem mais nada. Então, pegam a mão de obra barata, mocinhas que não têm qualquer qualificação. Não que as mocinhas tenham culpa, mas elas estão lá para olhar. São despreparadas, são numa despreparadas. situação de emergência até, que não dariam conta. Até para médicos, no sentido de socorrer a criança. Né? E fica por isso mesmo. Eu atribuo mais a culpa, não é a essas escolas. Eu atribuo a culpa a quem tem que vigiar as escolas e não faz, que é a vigilância, né? Da prefeitura, do governo, que esse ano aqui nós cansamos de falar essas mesmas coisas e os mesmos fatos. Sempre a omissão, sempre tem uma justificativa perversa, cruel, que transforma as vítimas em culpadas pela própria tragédia. Isso é uma vergonha, gente, isso é falta de moral, sabia? Para mim é uma imoralidade realmente.